Vamos falar de posicionamento, né? Posicionamento é ocupar os lugares certos, né? Eu entendo que o povo de Deus, seja você quem for, mas eu digo povo de Deus, aquele povo que é movido por valores, que é movido por uma direção, é movido por propósito, aquele povo que entende que precisa amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o povo de Deus. Não estou falando de religião A, B, C, D, né? Eu entendo que essas pessoas que têm esse compromisso, esse chamado de amar ao próximo como a si mesmo, intensamente, né? E quando eu digo amar o próximo como a si mesmo, é eu que me amo. E as pessoas, quando eu falo assim, Paulo, você não tem vergonha de ser rico? Não, vergonha nenhuma de ser rico. Mas você tem muito dinheiro? Sim, tenho, e vou ganhar muito mais. Eu teria vergonha se o meu dinheiro não impactasse a vida de muitas outras pessoas. Eu teria vergonha se o que Deus me deu de dom para ganhar dinheiro não impactasse a vida de milhões de pessoas, né? Esse ano, em 12 meses, eu treinei 12 mil policiais gratuitamente, treinei 12 mil detentos e 1.200 adictos. E queremos dobrar nesse ano agora. Queremos passar mais de 24 mil e treinamentos de 60 horas, né? E eu vou falar assim, não me soberbecendo, pelo amor de Deus, mas eu e minha esposa, desde que nós somos noivos, nós doamos 20 a 22% do que nós ganhamos. Eu recebi Prolabore e eu tiro lucro, viu? Eu tiro inteiro, né? Não é tirar um pouquinho e a empresa pagar minhas contas, não. Eu tiro tudo e eu pago minhas contas. De tudo que eu recebo, eu e minha esposa doamos 22%, fora o que a empresa doa. Então eu não tenho vergonha de me amar, de realizar meus sonhos, de viajar, de ter carro, de ter casa. Agora pergunta, quantas escolas eu já construí? Quantas igrejas eu já construí? Pergunta, quantas crianças eu amparo todos os meses no Instituto Paulo Vieira? Estamos agora construindo um instituto, eu tenho um para 2.000, vamos construir uma para 3.000 crianças agora com os nossos black belts participando desse processo. Então, eu entendo que eu preciso me amar intensamente, de todas as maneiras, entender quem eu sou, que eu sou filho do rei e vim para ter vida e vida em abundância. E em outros passagens fala superabundância, mas nada disso tem sentido se tudo isso não desaguar na vida de outras pessoas. Sim. Aí sim eu teria muita vergonha. Eu preferiria nem viver, né? Mas então eu entendo que eu tenho buscado ocupar um lugar que Deus me chamou para ocupar, me posicionar. E eu entendo que os espaços não ficam vazios. Se Deus me deu a habilidade, o dom, a competência de treinar pessoas, treinar líderes, eu tenho que ocupar esse espaço, mas não da minha maneira, mas da maneira que agrade a Deus, trazendo mais pessoas para essa jornada. Porque se eu ensino as pessoas a crescerem, essas pessoas vão ter recursos financeiros, emocionais, cognitivos, para quê? Para abençoar, impactar outras vidas. Sim. Se o cara não cresce, não tem para ele, como é que alguém que não tem o suficiente para ele vai impactar outras vidas? Sim. Como é que uma igreja que não mal se sustenta vai impactar outras vidas? Como é que uma pessoa que não tem conhecimento suficiente vai ensinar outras pessoas? Como é que um surdo ouve por outro? Como é que um mudo fala por outro? Como é que um manco levanta outro? Então, eu quero que vocês falem disso, tá? Posicionamento do povo de Deus. Aonde é que o povo de Deus deve se posicionar? Quais lugares ele deve se posicionar? E o que ele deve realizar nesses lugares, né? O povo de Deus, porque eu costumo dizer, os lugares não ficam vazios. Não. Eles vão ser ocupados. Não ficam vazios. Os espaços não ficam vazios, eles vão ser ocupados. O vácuo tende a ser ocupado por alguma coisa. Tem uma frase do Gustavo Paiva que eu gosto muito. Ele diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Uau, exatamente. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então nos calamos na política por um tempo. O mundo dominou pastas, mentalidade, sistemas, ministérios, mídia. A gente olha repete isso bem claramente para quem está te sentindo. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Caraca! Então eu vou dar um exemplo, e eu quero passar para o Zé Hermínio, depois eu concluo, mas eu vou dar um exemplo de algo que assustou a gente como cristão, como família, você que ama a família. Assustou um pouco essa questão dessa agenda de banheiros, por exemplo, sem divisão de sexo, né, nas escolas, a cartilha, toda essa questão sendo feita por um Ministério da Educação e toda essa questão. A grande verdade é, a gente está se assustando com o filho que nasceu porque a gente não se preocupou em nenhum período de gestação
e a gente também não se preveniu para que isso não acontecesse. Então, na verdade, isso é fruto de algo que está sendo construído há décadas. A gente olha hoje nas universidades federais, e eu não estou falando aqui com uma militância política, até porque quem me acompanha sabe que não é muito meu posicionamento, mas tem universidades federais que estão muito mais preocupados, alguns professores estão muito mais preocupados em construir uma agenda na mentalidade dos seus alunos do que ensinar de fato a matéria que deveria ser ensinada. Uma doutrinação. É uma doutrinação. Agora, esse problema não começa com o professor que dá essa aula hoje. Esse professor foi gerado num tempo e já fazia parte de uma agenda que veio antes dele. Essa agenda só foi estabelecida porque quando a gente não se preocupou tanto em ocupar certas cadeiras, alguém ocupou e fez um bom trabalho. Então a grande verdade é que a gente precisa reocupar lugares que já tivemos voz e não soubemos lidar com a voz que recebemos, ou negligenciamos quando a gente teve esse papel de autoridade, de governo, de liderança. Porque eu vou dar um exemplo, Paulo. A grande verdade é que o papel da igreja é liderar, é apontar algo. A igreja recebe de Deus um comissionamento que está ligado a você ir com Deus no futuro e voltar para o presente e contar o que viu. Então a igreja carrega esse poder de ver o que ninguém viu, de trazer existência, essa dinâmica da fé, o que ainda não existe, tratar as coisas que não são como se já fosse. Só que isso não é só para um milagre pessoal. O problema é que a gente acha que isso é para um milagre pessoal. Isso é para a gente governar, isso é para a gente mudar a história, isso é para a gente assumir protagonismo. Então o que acontece é, você pega Harvard foi sonhada e foi construída por um pastor protestante. Todas elas, Harvard, Colômbia, Oxford, Cambridge, todas. Agora o ponto é... Tudo para preparar os próximos pregadores, agora, os ensinadores, doutrinadores. Olha que loucura. Hoje, se eu for convidado para dar uma palestra em Harvard, vamos ser sinceros, imagina, um pastor foi convidado para dar uma palestra em Harvard. Para a gente é quase que um acontecimento. Uau, isso é histórico, é épico. Então, como que se tornou épico alguém ser convidado para falar por 30 minutos num lugar que foi construído por alguém que era movido pela palavra? Em que momento da história a gente se perdeu? Então, só para concluir, e eu devolvo, Paulo, essa questão de os tempos que a gente está vivendo e o posicionamento que a gente precisa ter, a gente só está vivendo um tempo difícil em algumas esferas porque a gente abriu mão do posicionamento lá atrás, ou a gente se vendeu quando teve esse acesso. A igreja se fundiu com Roma, e ela que era apostólica, ou seja, para todos os povos, ela se torna agora apostólica romana. Então, como que algo que é para todos os povos agora está focado em um lugar? Então a gente tem, por exemplo, e eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de história. A arquidiocese ao grande Deus César. Você pega várias questões culturais que estão ligadas a esse comprometimento quando a igreja passou a ter voz. Então o que eu queria compartilhar é o seguinte: tem gente que fala, não, eu estou feliz porque eu estou vendo a igreja tendo voz com celebridades, a igreja tendo voz na mídia. Não, irmão, não, a igreja não está tendo voz necessariamente quando alguns evangélicos estão tendo acesso. A igreja tem voz quando a gente entra com voz de autoridade para gerar a transformação. Senão é só um acesso. Então assim, é maravilhoso, várias celebridades estão vindo para Jesus. Não. Vir para Jesus significa morrer para quem você era, para nascer quem Deus sempre quis que você fosse. É diferente de você se tornar um simpatizante da fé ou ter carinho pela mensagem de alguém ou por, enfim. Então eu estou falando isso porque tem vários hoje... celebridades ou atletas ou pessoas que ouvem, por exemplo, a minha mensagem, que conectam. Eu estou disposto a discipular e amar e ajudar a levar a outros níveis em Deus. Agora, o nível de transformação vai ser gerado quando você deixa de ouvir uma voz e você deixa Deus se tornar a sua voz. Uau. Então, a igreja abriu mão de posicionamento por dois motivos: ou porque a gente não entendeu, ou porque quando a gente teve esse acesso a gente não soube lidar e a gente se vendeu. Daniel só tinha voz na Babilônia porque a Babilônia não tinha voz em Daniel. Os manjares do rei não seduziam Daniel. Isso a gente tem que deixar muito claro. Vamos pegar o exemplo. Daniel, Babilônia domina, saqueia Israel, tira todos os tesouros e pega os sábios, os homens sábios, levam para lá e tratam muito bem porque eles queriam homens sábios. Daniel era um sábio. Só que Daniel não se curvou, ele manteve o posicionamento dele todo o tempo. Quer me matar, me mata, mas eu não vou me curvar diante de outros deuses. Você pode governar sobre tudo que não governa você. E aí o posicionamento dele foi tão forte e tão conectado a Deus que ele foi exaltado e os seus pretensores assassinos foram assassinados. É isso. Hoje, o que era para ser normal se tornou anormal, né? E o anormal é o que está se tornando normal. Recentemente eu abracei uma senhora na igreja, abracei ela. Como é que a senhora está? Tudo bem? Ela começou a chorar. Pastor,
obrigado por esse abraço, o senhor é diferente. Eu digo, não, eu sou o normal. O diferente é o que não abraça. Assim, pessoas frias que não têm afeto pode ser comum. Com mas certeza. Não é normal. É comum, mas não é normal. Mas assim, nós estamos falando de propósito, Paulo. No começo você começou a puxar esse assunto, propósito. Eu acho que o maior ladrão do propósito é o prazer. Então assim, muitas pessoas não se posicionam por causa do prazer. Então, tipo assim, você... Muito bom. Você estava contando a sua vida. Ou pelo prazer ou para não ter o desprazer. Você prosperou, você se tornou uma voz, você se tornou alguém que ajuda muitas pessoas, mas você também desfruta disso, não desfruta? Desfruta ou não desfruta? O dia que você tiver mais dinheiro do que visão, você perdeu a visão. Porque o recurso... O dinheiro vem na frente da visão. O recurso está sempre dentro do propósito. O recurso nunca vem dentro. O dia que Deus manda você fazer alguma coisa, você nunca vai ter o dinheiro suficiente, o tempo suficiente, e você sabe que foi Deus que mandou. Por quê? Porque o recurso está dentro do propósito, não o propósito dentro do recurso. As pessoas não se posicionam porque elas dizem assim, eu vou esperar, né? Deus me dá. Não vai dar nunca. Entende? Porque você tem que botar o pé para Deus botar o chão. Então, uma falta de posicionamento é o excesso de prazer. O que nós tratamos como pecado? Vamos falar de pecado. Isso é pecado porque é o excesso. Beber é pecado? Não. A embriaguez é pecado. Comer é pecado? Não. Mas a glutonaria é pecado. Intimidade sexual com seu cônjuge é pecado? Não. Mas o excesso, as coisas que você precisa acrescentar, então pronto, já se tornou, é o excesso. Para você afinar o corte e voltar para o propósito, você tem que tirar os excessos. Então assim, nós temos muito, as pessoas estão assim... aceleradas fora do propósito. O remédio mais vendido no Brasil de 2017 até 2022 é o Rivotril, que inibe as emoções. As pessoas estão elas querem fazer algo para se sentir alguém, e daí, pela falta de identidade, se posicionam em lugares que não faz sentido. Apóstolo, deixa eu compartilhar isso. Por favor. Isso está tão entranhado desde a primeira infância. Eu tenho uma filha de 18, que muita gente conhece, tem um de 15, que é low profile, não gosta de aparecer e tal, e tem um de 6 anos. O de 6 anos, ele é virado na pá, é acelerado, quer mandar, é ele e tal. E ele, por erro meu, eu trago para mim a responsabilidade 100% dela, deixei ele estar demais nos dispositivos eletrônicos. Ele tem um tabletzinho azul, que usa na escola, mas usa muito mais do que deveria. Por erro meu, por permissividade ou falta de posicionamento meu. E ele teve uma série de momentos de bater na irmã, que eu falei hoje, bater na irmã, bater no coleguinha, tá frio, tá ríspido. E eu disse, cara, isso não é apenas ele ser um menino dominante, de um perfil dominante e tal. Ele está desconectado da emoção alheia. E aí eu tava no Texas, eu disse, tira. Cara, eu vou destruir esse tablet se eu chegar e se ele tocar no tablet. Eu vou destruir esse equipamento. Não tem 10 dias. Meu filho está transformado. Uau. Tá entendendo? Sim. Mas por onde eu quero chegar? Olha só, apóstolo. Você não só tirou o tablet. Eu tirei o prazer. Mas você não só tirou o tablet, você deu você. Você ficou mais tempo, ficou mais perto. Não, mas eu sempre tive. Só que eu não dou prazer. Não dou prazer com o tablet. Ele se saciava com o tablet a ponto de... É a endorfina, a dopamina do game, do vídeo, do videozinho, da brincadeira. Aquilo dá prazer demais. Nada consegue dar tanta endorfina porque é imediato. Quanto os games. Os games são preparados neurologicamente para gerar prazer. Os vídeos, a sequência dos vídeos que a gente vê na internet são preparados para dar prazer. Né? Recompensa imediata. Que é o mesmo problema das redes sociais e dos likes, por exemplo. Né? Tá entendendo? Você recebe um like, você recebe um comentário, aquela não tem sensação pai, de recompensa não imediata. tem mãe, não tem ser humano que dê tanto prazer. Sim. Então meu filho, ele estava preferindo estar com o tablet que está com outras crianças. Eu estou ali com ele, a mãe está com ele, e ele numa conexão superficial, porque a conexão com o ser humano não é tão prazerosa
quanto a conexão de um tablet, midiática de um tablet, que é preparado neurologicamente para gerar prazer. Recompensa. Isso vai formando a identidade, né? E ele estava perdendo a empatia da dor alheia, a incapacidade de se conectar. Eu estou dizendo para você, abrindo meu coração do meu erro, me expondo aqui e me posicionando aqui, para que você possa restaurar a sua casa. E olha que minha família, meu filho já era legal, mas estava com esse comportamento da escola aqui. Eu tenho um outro filho há 7 dias, 7, 8, 9 dias. Outro filho. Deus. Aí entra a figura do pai, né, André? Posicionamento. Porque assim, ó, o conselho todo mundo dá, mas destino quem dá é o pai. Por isso que uma criança criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. E ela sofre em 3 áreas: proteção, direção e limites. Uau. Eu falo muito sobre paternidade. Eu aprendi a amar meu pai através de Deus. Fui criado sem pai. Hoje meu coroa tem 76 anos. E assim, a gente é amigo. Eu amo meu velho. Mas eu fui criado sem pai. Então, proteção, direção e limites, você vai ver. Você vai ver que quem faz isso é o pai. Então você vai ver uma geração que não se sente protegida, que faz das suas forças as suas maiores armas de defesa, não se sente protegida nem dirigida, e muito menos com limites. Quem faz isso, quem coloca os limites, é o pai. Quem coloca a proteção é o pai. E a direção, então por isso que Salmo 25, verso 12 diz assim, que qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Então assim, a falta de posicionamento também é a falta de uma paternidade. Nós temos uma geração que é órfãos, que tem dificuldade com a paternidade. Não é paternalismo, né? Muitos líderes têm se tornado paternalistas, ou seja, bota tudo debaixo da sua mão, e essa não é a figura do pai, porque o pai agrega para os filhos. Não tem proteção, direção e limites, ele entra no hedonismo. Com certeza. Que é a busca do prazer pessoal. Pelo prazer e uma dependência desse prazer. Sim, então tudo está ligado com o que a gente falando há pouco, né? E aí o homem pelo homem para o homem. Exato. O prazer é o que passa a nortear a tua vida. A paternidade, você olha, por exemplo, uma figura como Moisés, né? Moisés, um grande legislador das Escrituras, foi criado por 3 mulheres: Joquebede, a irmã mais velha, e a filha de Faraó, né? Então assim, ele foi criado por 3 mulheres. Quando ele vai para o ministério, vai levar o povo do deserto, ele não leva a família. O sogro teve que levar a família para ele encontrar lá com a família. Por quê? Porque ele não tinha, o senso familiar. Então, veja bem, cara, isso é muito forte. Para tirar você do Egito, Deus usou uma família. Para introduzir na promessa, Deus usou outra. Qual era a diferença de Josué e Moisés? É que Moisés, ele era manso, o homem mais manso da terra. Josué era um guerreiro. Moisés não tinha referência familiar. Josué tinha, porque ele disse: vocês decidem quem vocês vão seguir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então assim, eu falo isso, que às vezes para tirar você do Egito, que a gente usa como simbologia do mundo, tirar você do Egito pode ser uma pessoa sem referência. Mas para introduzir você numa promessa, precisa ter referência, sim, meu amigo. Precisa ter referência de posicionamento. Sim. Então, assim, e isso, a figura de Deus, por isso que a figura de Deus hoje é deturpada. Quando Deus quis se revelar como um pai, Ele não mandou um livro, Ele mandou um filho. Porque religião Israel já tinha. Israel já tinha uma religião. Jesus não disse: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ele disse: ninguém vai ao Pai. Então, muitas religiões podem levar você a um Deus, mas a um Pai, meu amigo, incorruptível. Essa relação de Jesus foi morto. Você pode olhar ali nas Escrituras, João 19, acho que é 6 ou 7, está na Bíblia. Ele diz, a religião da época, Anás e Caifás, disseram assim para Pilatos: ele precisa morrer porque ele se fez
filho de Deus. Então eu vou dizer uma coisa: enquanto você é só evangélico, católico, espírita, você não tem problema não. Você não tem problema, a religião contribui com você. Mas quando você se torna um filho de Deus, e como é que eu sei que eu sou filho? Porque o filho só faz o que vê o pai fazendo. Então a referência de Deus como um pai é que está faltando para a nossa geração se posicionar. E por isso nós precisamos de líderes, Paulo, que sejam pais para essa geração. E quando olha para a geração, não vê só cifra, porque é o pai que agrega para os filhos. Recentemente eu peguei um avião com um dos filhos meus na fé, você conhece, Felipe Vilela. O Vilela é pastor de uma igreja em Goiânia. Eu peguei o avião com ele, encontramos no aeroporto, eu e a minha esposa, ele sentou, aí ele disse: ô pastor, estava triste. Eu estava vindo de uma conferência que eu tinha ido pregar, e ele estava vindo de uma outra cidade, de uma outra conferência. A gente fez a conexão junto. Cara, isso foi demais. Porque ele disse assim: ô pastor, eu tô mal. Eu disse: por quê, Felipe? Cara, eu fui pregar, pastor, eles não pagaram nem o meu hotel. E eu não sei como é que eu vou pagar minha passagem, porque eu comprei no cartão. Eu fui lá servir a igreja. Eu não fui por dinheiro, pastor, mas eu preciso me manter. Mas eu preciso me manter, não sei como é que eu vou fazer. Eu disse: espera aí. Eu fiquei em pé no avião, peguei a minha pasta, e eu tinha vindo de uma conferência e estava com um envelope, né, que por sinal muito abençoado. E eu disse, peguei o envelope e dei na mão dele: é seu. Ele olhou para mim, eu disse: filho, você tem pai, cara, fica tranquilo, o pai agrega para você. E hoje ele é pastor da nossa equipe da igreja de Goiânia. Tem uma igreja lá, um evangelho. E é um paizão, eu sou o paizão dele. É um menino que vivia na rua. Uau. Vendia melzinho na sinaleira, vendia balinha no sinal. Uau. Converteu e cara, ele é um compositor maravilhoso. Eu choro ouvindo os rap dele. Autêntico, né? Eu choro ouvindo os rap dele. Ele canta o que o Brasil está vivendo. Mas ele tem pai. Eu disse assim: esse homem que você foi ministrar, ele não entendeu quem você é, mas eu sei quem você é. E por isso não, pastor, mas é seu. Eu digo: não, é nosso. Eu sou seu pai, cara. Hoje ele manda oferta para mim. Hoje ele está bem, dirigindo uma igreja. Eu disse: pastor, eu quero mandar uma oferta para o senhor. Eu estou indo semana que vem pregar lá. Ele que organizou todas as conferências. Mas ele já esteve dentro de um avião, mas não deixou de fazer por falta de dinheiro. Sim. Sabe? Então assim, isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Você olhou e disse assim: cara, isso não é bom, é para o meu filho. Mas acontece o quê? Porque os filhos não aprendem com o que nós dissemos, aprendem com o que nós fazemos. E olha, esse fazemos. Vou pegar esse aqui, fazemos. Pega. Eu estava aqui, uma pessoa olhou para minha pulseira, que tem escrito Jesus. Aí falei assim, torceu o nariz. Aí eu cheguei assim com muito carinho assim: achou feia? Não vejo sentido. Por que você tem isso? É para dizer que é crente? Evangélico? Eu disse: não. Ou sim. Ela disse: como assim? É o seguinte, quando eu ponho isso aqui, eu estou me posicionando publicamente. Se eu vacilar, todo mundo vai saber que vacilou, vai querer apontar o dedo para mim. Então isso é para lembrar quem eu sou e que eu não posso decepcionar quem me mandou. Então isso aqui é uma forma de dizer um compromisso que eu tenho e me expor e dizer: pode apontar o dedo para mim se eu errar. É um memorial. Pode apontar o dedo. E eu vou para todo canto com isso, para lembrar quem eu sou. E é um posicionamento. E dizer que eu não tenho vergonha de quem eu sou. E se eu errar, pode apontar o dedo, porque eu mereço ser apontado o dedo se eu errar. Pode dizer: ó, o crente errando aí. Isso aqui é para eu não esquecer quem eu sou. Muito bom. É para expor quem eu sou e me posicionar como quem eu sou. Ô Paulo, tem um princípio que a gente não pode esquecer sobre posicionamento, é que omissão também é uma posição. Sim. Não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe. Ou você agrega ou você espalha. Nem equilíbrio. Ou você constrói ou você destrói. Você é uma bênção ou você é uma maldição. É isso. Eu lembro que teve um comercial de uma rede fast food uns anos atrás, num período de eleição, que eles estavam combatendo a questão do voto em branco. E o comercial, eu achei que foi muito inteligente. Eles perguntavam se você já tinha algum candidato, alguma coisa do tipo. E aí quem falava que ia votar em branco, eles davam
uma caixa com um hambúrguer. E aí, quando eles abriam, só tinha pão e alface. E aí a pessoa olhava e falava assim, ué, mas só tem pão e alface. E aí a chave que eles entregaram é o seguinte: você não pode reclamar das escolhas que você não fez. Você não pode reclamar das escolhas que você não fez. Isso é um posicionamento. Porque toda ausência de posicionamento te coloca no lugar em que qualquer coisa tá bom para quem nunca se posicionou para viver. Paternidade de novo. É isso. É porque eu tenho que entender que se eu sou pai, eu sou geracional, né? Eu ensino lá o seguinte: quem cria os filhos pode mimar os netos. Agora, quem mima os filhos vai ter que criar os netos. Uau. Não. Fala isso aqui. Muito bom. Fala aqui, fala. Não, mas é verdade, nós somos geracionais. Eu tenho que entender que todas as escolhas que eu faço vai afetar para sempre a minha geração. Ou para o bem ou para o mal. Então, se eu crio os meus filhos, eu posso depois mimar os meus netos. Agora, se eu mimar os meus filhos, eu vou ter que acabar criando os meus netos. Uau. Então, paternidade é isso. Tem coisas, Paulo, que eu quero fazer. Eu posso. Eu quero. Eu devo. Vai comprometer minha geração. Uau, muito bom. Vai comprometer meus filhos. Essa minha decisão, então eu tenho que decidir ou pelo prazer ou pelo propósito. Porque se eu decidir só pelo prazer, meu filho vai viver só de prazer. E vai quebrar a cara. E meus netos, se tiverem ainda vivos, assim, o prazer vai destruí-los, não é? Então, assim, qual foi a diferença de Davi e Salomão? É que Davi tinha um ímpeto de guerra, Salomão não. Salomão, ele usou os recursos para o prazer. E aí Davi, o rei era forte, mas o reino era fraco. Aí chegou em Salomão, o reino era forte, mas o rei era fraco. E aí chegou Roboão, o reino fraco e o rei fraco. E acabou o reino. Então, assim, nós precisamos nos posicionar por causa das gerações que estão por vir. Aquilo que nós estávamos falando ali: se a geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa, né? Então, e eu preciso entender o seguinte: você analisa comigo, posicionamento. A mesma misericórdia que Deus teve para Davi, não teve para Salomão. A mesma misericórdia que Deus teve para Nabucodonosor, não teve para Belsazar. Quando apareceu lá na parede, Mene, lembra? Tekel, pesado foste e achado em falta. Aí eu pergunto, por quê? Por quê? Porque Deus fala para Salomão assim, ó: não vai ter homem sábio na terra como você. Você vai ser o cara mais sábio do mundo, mas faz tudo como fez teu pai Davi. Ou seja, tu vai ser mais sábio que o teu pai, mas anda segundo o meu coração. O padrão de autoridade sobre a tua vida é teu pai. Então, por que Deus teve mais misericórdia de Davi e não do que teve de Salomão? Porque Davi não tinha referência. Salomão já tinha. Eu falo isso para os meus filhos. Eu digo assim, ó: eu fui criado na rua, sem pai, nas drogas, fui viciado, voltei para Jesus, sem referência, fui meio feito a facão, a foice. Mas vocês não. Vocês têm um pai que, quando vocês acordam, seu pai está orando. Você tem um pai que paga suas contas. Você tem um pai, então assim, você não vai ter desculpa. Que ama, que cuida, que protege, que dá vai direção, no futebol, exato. Então assim, não pense que a mesma misericórdia que Deus teve de mim, o mesmo nível vai ter de vocês. Por quê? Porque Deus me tornou uma referência para vocês. Deus não mandou Samuel ir na casa de Davi. Ele disse: vai na casa de Jessé. Porque quem atrai a proteção para casa, a direção, é o pai. Sim. Então, e quando Davi matou o gigante, ele mandou perguntar: exatamente, quem é o pai desse menino? Davi veio com a cabeça do gigante assim, com a espada na mão. Saul olha para Abner e pergunta: Abner, de quem é filho esse menino? Ele não perguntou quem era Davi, perguntou quem era o pai de Davi. Porque se o filho arranca a cabeça de gigante, o pai dele... Olá, amigo, olá, amiga. Eu quero te reconvidar que você não se conforme mais com o que você está vivendo, mas busque uma transformação de mentalidade. É isso mesmo, uma transformação de mentalidade. O que você sabe te trouxe até aqui, e é justamente o que você ainda não sabe vai te levar adiante. Então chega de dar murro em ponta de faca, chega de socar a parede, chega de chorar, se vitimizar e não mudar a sua vida. Ei, os recursos estão dentro de você e só precisa você despertar os recursos. Você é sim a imagem e semelhança
de Deus, está na hora de viver todo o seu potencial. E por que eu estou falando isso? Porque tem o Método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, na sua edição 225, que vai acontecer agora em Brasília, dos dias 4 a 7 de maio. E você pode sim fazer algo diferente na sua vida, porque louca é aquela pessoa que continua fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. E dentro de você tem recursos para nunca mais procrastinar. Dentro de você tem recursos para nunca mais se sabotar. Dentro de você tem recursos para você sair da zona de conforto. Dentro de você tem recursos para vencer, reconstruir, construir uma nova vida. Então, amiga, clica aqui e vem estar comigo no Método CIS de Brasília, o Método CIS de número 225. Clica aí. Então se inscreve no meu canal, tá certo? E lembra, isso aqui tem em Spotify, né? Esse é o podcast, tem Spotify, tá no YouTube, tá no meu Instagram. Então mergulhe, você vai encontrar a mesma coisa aqui, ó. Tá aqui no Instagram do pastor André Fernandes, tá aqui o Instagram, olha aqui embaixo, do apóstolo Luiz Hermínio. Então mergulha, conhece as pessoas, vai seguir alguém e deixa de obesidade espiritual, mergulha na profundidade que eles têm para te entregar. Paulo, você quer espiritualidade? Não é comigo. É com quem vive isso com muito mais profundidade do que eu. Então, busca esses homens, mergulha na palavra deles, tá? E fica atento. Qual é a tua responsabilidade no reino de Deus? John Bevere é um grande... Sim, já tive com ele, já ministrei junto com ele numa conferência aqui em São Paulo. O cara é extraordinário. Demais. O cara, nessa pandemia, alimentou muito a mim, a Camila. E eu estava vendo numa pregação dele, num seminário dele, ele dizendo assim, um pastor famoso, importante, efetivo nos Estados Unidos, entrou em corrupção e foi preso. E esse pastor, ouvindo a pregação dele, disse, cara, vem aqui na cadeia falar comigo. E ele foi na cadeia falar com esse pastor, preso. E aí, John Bevere perguntou para ele, amigo, eu te admirava tanto, cara, tua obra é tão linda, tão forte, tão eficaz. Quando foi que você parou de amar Jesus? Aí o cara chora e diz, eu nunca parei de amar Jesus. Eu apenas perdi o temor. Uau. Eu amo Jesus até hoje da mesma maneira, mas eu perdi o temor que eu deveria ter pelo Pai. Putz, como um filho deve temer o Pai. Exatamente. Prazer. Desobedecer o Pai. O prazer. Tudo. É muito perigoso. O excesso, né, Paulo? O excesso tira você da posição. E olha, o excesso de autoridade tira você da autoridade. O excesso de zelo torna você... O que é uma virtude no excesso torna um pior defeito. Religião, o que é religião? Pega essa, ó. O que é virtude em excesso pode se tornar seu pior defeito. O que é religião? Religião, para mim, é o excesso de tentar doutrinar o amor de Deus. Sabe? Isso pode, isso não pode. E trata-se Deus como um Deus de regulamento e não de relacionamento. Uau. Se você se relaciona com Deus, onde é que as regras são fortes? Onde o relacionamento é fraco. A regra tem que ser forte onde o relacionamento é fraco. Você tem um filho obediente, você não dá horário para ele, não precisa mais, ele chega na hora que ele sabe que ele tem que chegar. Entendeu? Porque você só tem que criar um regulamento quando não há mais relacionamento. Então todo ministério, toda empresa, toda família onde é cheia de regras é porque o relacionamento fraquejou. Gente, para fechar o nosso grande encontro, eu queria que em 2 minutos vocês falassem de algo sobrenatural da manifestação de Deus. Que vocês testemunharam, vocês estavam ali e viram algo sobrenatural. Um milagre. Vai lá, André. Já vi vários. Eu acho que talvez seja frustrante para quem vai ouvir o que eu vou falar, mas hoje, com um pouco mais de maturidade em relação ao que eu tinha, mas muito menos do que eu vou ter, né? Eu tenho percebido que o maior poder transformador do Evangelho é alguém passar a ter nojo de quem era e desejar ser quem Deus sempre quis que fosse. Os milagres de cura, por exemplo, são uma manifestação gloriosa de Deus, mas eles curam um corpo que continua tendo um prazo de validade. Então alguém curado de câncer talvez viva 30 anos mais, alguém como eu curado do coração talvez viva 50 anos mais. Mas o que de fato tem peso na glória é quem tem acesso à glória. Então o fato de eu ter me tornado filho de Deus
para quem me conheceu e que vê os frutos que eu estou gerando hoje, e a família que eu tenho hoje, para o meu pai, que eu já fui motivo de vergonha, ser a minha ovelha hoje, para eu poder agora reconhecer e consagrar meu pai ao ministério pastoral. Eu acho que isso é uma manifestação gloriosa do poder de Deus. E à medida que está sendo tão banalizado a conversão, eu acho que para mim cada vez ela tem tido mais peso. Porque nem todo apelo de pessoas que vêm à frente torna aqueles passos em alguém convertido. Nem toda pessoa que frequenta uma igreja se torna um filho de Deus. Nem toda pessoa que serve como voluntário entendeu o princípio de servir em amor. Então você pode dar dízimo só como pagar a taxa ou como devolver o teu melhor. Você pode servir como voluntário para você servir a Jesus pelo que ele já fez, ou você pode estar querendo ser visto por alguém. Você pode ir à frente porque quer receber um toque e sentir um arrepio, ou você pode entender que Deus chamou para morrer e nascer de novo. Então tem tantas coisas que foram tão banalizadas que quando eu vejo uma conversão genuína, alguém mergulhando nas águas do batismo com uma consciência clara do que está acontecendo, alguém abrindo mão de algo para poder viver algo com Deus, isso para mim é glorioso. Isso para mim é glorioso. Quando eu vejo numa pregação, por exemplo, alguém com semblante fechado, e eu vejo aquele cara quebrantado no final, isso para mim é glorioso. Então eu amo o mover de Deus através de cura, eu amo o mover de Deus através da palavra profética, eu amo o mover de Deus através desses tipos de toque. Mas olha que forte isso, Paulo. Isso é muito poderoso. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada por Jesus, mas eu não tenho relatos do ministério que ela estabeleceu. O milagre dela impacta a gente, edifica a gente, mas eu não sei o que ela construiu a partir de então. E se é que construiu? Se é que construiu. Paralítico que desceu do telhado e tantos outros. Mas eu sei que o gadareno de endemoniado se tornou um apóstolo. Pregou para uma Decápolis, 10 cidades ouviram a respeito do que ele viveu com Deus. Então na vida dele um toque de Deus e um encontro com Jesus ressignificou tanto que outras pessoas foram impactadas por aquilo. Você percebe que alguém pode ter sido curado e deixou de ser leproso e não voltou para agradecer. O toque de Deus mudou o corpo dele, mas ele não permitiu que mudasse o destino dele. Caraca. E eu conheço pessoas que não foram curadas fisicamente, mas morreram em Cristo. Olha só. Isso é poderoso, né? A gente orou e creu até o final. Foi curado? Não, nesse caso o Senhor recolheu para si, mas foi para a glória. Então o destino dele é muito mais poderoso do que um toque que poderia mudar uma mudança temporária. Se nós perguntássemos para um pastor ou para um cristão menos maduros, qual foi o milagre que você viu? Ele poderia dizer: eu vi uma pessoa que era cadeirante e levantou. E deve ter visto isso. Sim. E esse seria o grande. Então, uma profecia que revelou coisas grandiosas, poderia ser uma cura física extraordinária. Disse, não. Para ele o milagre é uma alma verdadeiramente convertida, que tem como destino a eternidade. É isso. Paulo fala sobre isso, né? Se a nossa esperança é só para esse tempo, de todos os homens somos os mais dignos de compaixão. A cura física é para esse tempo também. O milagre financeiro é para esse tempo também. Então você percebe, se a nossa expectativa no sobrenatural for só para esse tempo, a gente se move por milagres de cura, por milagres de chave de casa própria, mas a glória... Movido por esse tempo apenas ou pela eternidade? É isso. Então... isso tem me constrangido um pouco com esse crescimento da igreja. O peso de uma real conversão é glorioso. Jesus morreu por isso. A obra dele se completa nisso. Deixa eu falar isso aqui. Eu vejo que você, assim, esse crescimento em números, não em qualidade da igreja, te incomoda. E para mim, eu não sou pastor, né? Então eu não tenho essa visão pastoral. Incomoda, só abrir um parênteses, incomoda, sabe por quê, Paulo? Como que a gente vai explicar se o Brasil se tornar 90% evangélico e a gente não tiver a transformação? Como que a gente explica? Porque aí, se a gente associar o crescimento do número da igreja evangélica com o crescimento do reino de Deus, quando a conta não fechar e a gente vê que não se estabeleceu mais paz, mais justiça, mais alegria, apesar da igreja evangélica ter crescido, como que a gente explica para o mundo que a igreja e o mover de Deus é a solução, se quando a gente dominou tudo não se tornou a solução? Entende? Eu entendo. É só isso, a gente vai ter que prestar essa conta em algum momento. Eu concordo 100%. Sim. Só que quando eu olho para isso, eu disse, cara... Tem gente na superficialidade levantando a bola do cristianismo. Sim. Não fez gol, mas levantou a bola. Não, eles estão fazendo dentro do que eles sabem como limite. Então, a minha crise é com quem deveria ser mais denso e não é. Aí a minha questão é agora, como é que eu, como um cristão, que trabalho pelo reino, apaixonado pelo reino, como é que eu vou pegar esse pessoal que levantou a bola e vou fazer o gol? Sim. Então estão levantando, levantou essas pessoas na superficialidade.
que estão na margem da palavra, mas estão ali, ó, na margem da palavra. Como é que eu pego essas pessoas e trago na profundidade? Então, esse que é o ponto. Paulo, o problema não é alguém que nunca teve um encontro com Jesus ser superficial na palavra. O problema é quando alguém que teve encontro com Jesus se tornou superficial na palavra. Grande parte do que está acontecendo na superficialidade da relação com Deus não começou nas cadeiras, começa no púlpito. Uma coisa que eu já falei, acho que algumas vezes em relação ao Luiz Hermínio, até quando eu cito sobre ele, uma coisa que ele gera em mim é fome. Você pega. Posso só segura no parênteses aí. Que eu queria só concluir. Escuta, não, você vai concluir. É porque respeita a minha idade que eu esqueço essas coisas. Foi um download do céu, né? Desceu uma rema aqui, aqui. É verdade, é isso. Quando você ouve alguém que a pessoa só gera ambição e ganância na sua vida. Quando você ouve alguém que só gera ambição e ganância, te faz acreditar que você é autossuficiente, continue. Não foi Deus que está falando. Quando Deus fala, vai gerar quebrantamento, vai gerar mudança de paradigma. Humildade, vai mudar, humildade. Entendeu? Assim, ok, vamos ensinar as pessoas a ganhar dinheiro? Vamos. Mas primeiro vamos ensinar elas a não ser ganho pelo dinheiro. Então, sabe, Paulo, como é importante o seu trabalho. Como é importante as pessoas entenderem. Desculpa, André. Realmente foi um download do céu. Eu baixei na nuvem aqui. Então, assim, cara, porque assim, cara, como é que eu sei que eu estou cheio de Deus ou não? Porque pecar eu peco todo dia. Você peca todo dia, você peca todo dia. Se depois de eu pecar eu ficar bem, é porque eu estou mal. Pega essa, filho. Se depois de você pecar, você ficar bem, é porque você está muito mal. Mas se depois de pecar eu fiquei mal, cara, é porque eu ainda estou bem. É porque o Espírito Santo ainda está lutando para me tirar daquele lugar. Equipe, eu quero essa frase. Embaixo aqui, ó, Apóstolo Luiz Hermínio, eu quero no meu feed isso. Tá? Olha, se depois de você pecar, você ficar bem, é porque você está muito mal. É porque agora, você se depois de você pecar, você ficar mal, é porque você está bem. É porque você está bem, o Espírito Santo ainda não largou você. Então, assim, cara, me perdoa, eu me emociono, sabe? Porque é a minha vida. Isso é a minha vida. Então, assim, Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Qual foi a primeira coisa que Deus mudou? Foi o cardápio. Agora vocês não vão mais trabalhar para comer. Vocês vão acordar de manhã e eu vou dar a comida antes de vocês começar a trabalhar. Para vocês entenderem que no meu ambiente sou eu que faço primeiro. No ambiente que você vive com Deus, é Deus quem faz primeiro. Às vezes a gente fala na oferta, né? Na oferta na igreja, a gente diz assim, irmãos, você vai dar uma oferta, Deus vai te retribuir. Irmão, se eu ponho a mão no bolso e eu tenho para dar, quem deu para quem primeiro? Eu só estou devolvendo. Então, assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia. Ele disse, quem sou nós para te dar alguma coisa? Tudo vem de ti, nós só devolvemos aquilo que é teu. Então, assim, se eu mudei de ambiente, eu preciso mudar de comida. Como o André estava falando aqui, me perdoa mesmo, porque eu não costumo fazer isso, mas foi aqui, eu sei que está servindo para nós. Aceitar Jesus não é tudo. Um homem convertido não é o que aceita Jesus, é o que abandona o pecado. Uau! Né? E para mim abandonar o pecado, eu tenho que comer de Cristo. Ele diz, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim. Então, Paulo, não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Então, porque assim, eu posso estar fazendo coisas boas, mas eu estou me tornando um homem mau por aquilo que eu estou fazendo. Por isso que para mim o padrão de Deus não é o certo e errado, é a bondade e a maldade. Porque tem muita gente boa fazendo coisa errada e tem muita gente má fazendo a coisa certa. E Deus julga a intenção e separação. Exatamente. Então aquilo me dá a certeza da conversão deste homem. Puxa, ele pisou na bola. Para mim está aí de novo a guerra e a batalha. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim, com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Ou seja, tem uma perfeição que ele me deu para sempre, mas agora eu preciso ir sendo santificado. Ou seja, a guerra ele já venceu na cruz, agora a batalha, quem vence sou eu. O fato de eu perder uma batalha não significa que eu perdi a guerra.
Então, para você que perdeu uma batalha, se deu mal, talvez no casamento, se deu mal no filho, se deu mal na empresa, você perdeu uma batalha, mas não significa que você perdeu a guerra. A guerra já foi vencida. Por que eu sou mais do que vencedor? Porque ele já venceu a guerra para mim. Isso é um posicionamento. O fato de eu estar posicionado como vencedor não significa que eu não luto mais. Agora, para mim entrar nessa luta, eu preciso ter paz. Porque quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Uau. Só um homem de paz pode guerrear. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Entendeu? E a paz não é ausência de guerra. Na realidade, só vive em paz quem aprendeu a brigar. Eu tenho dificuldade com aquele casal que diz: nunca brigamos. Aí quando briga não sabe. Briga uma vez só, né? Não sabe brigar. Brigamos uma vez só. Quando foi, não é verdade? Então, para mim... já peguei a palavra do André Leandro. Eu já finalizei. Eu só queria falar algo que na sua vida ativa na minha vida, que eu acho que é o... tentando reconstruir o raciocínio, mas acho que é o que quem está no púlpito tem essa carga de responsabilidade e quem está ouvindo não tem. Que é o seguinte, Paulo, quando a palavra fala sobre a gente ser como o sal da terra, ela tem uma característica, ela tem várias características do sal. Preservar, dá gosto. Pois é, então, mas o principal normalmente a gente não se atenta. Sabe qual que é o mais poderoso? Preservar o alimento. Não. Dá gosto. Não. O sal gera sede. O mundo vai ter sede. Se o mundo for... Caraca! Quando a gente gerar isso nele. É isso aí. Então, se você muda o ambiente, se você traz uma palavra que até faz sentido, mas você não gera sede, as pessoas vão depender de você como fonte, não da verdadeira fonte. Agora, quando a tua história com Deus, o teu ministério, a tua família gera sede, as pessoas vão até admirar você, mas elas vão querer na fonte que você vai. Então, gerar sede é uma responsabilidade de quem já teve o encontro. Essa pessoa não é a gordura da picanha. Sim. Você tem que comer a carne, não a gordura. É isso. Essa é a gordura que dá um gosto, mas não gera o alimento. Então, quando você fala, só para concluir a tua pergunta, quando você fala: André, eu percebo que você está um pouco incomodado com esse crescimento dos números. Então, eu não estou preocupado, eu não estou incomodado com o povo. Eu estou incomodado com o gospel. Eu estou incomodado com o gospel. Porque o povo que não tem conhecimento está com uma expectativa de que quem tem, ou supostamente tem, derrame sobre ele algo que vai gerar um encontro, que vai mudar a sua história. Bênção. Então, o povo, ele está em busca de algo e ele acredita que o gospel carrega. O problema é como você pode dar algo que você não tem. Então vai sair manchete: André Fernandes diz que o gospel não carrega. Não é isso, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo, e vai sair. E que saia, bom, que já dá motivo para a gente poder falar sobre esse assunto. Muita gente pensando no mundo cristão, pensando sobre qual é a sua profundidade e a sua verdadeira relevância. E não é indireta para ninguém não, tá? Não é uma indireta para ninguém especificamente. Agora, se te incomodou, pode fazer sentido para você. O ponto é que até o que a gente está falando no café, né? E eu finalizo aqui. Para mim, o que é incômodo, e eu falo da geração que eu faço parte, porque eu tenho uma responsabilidade sobre isso, muitas vezes sou associado junto. Então, por isso, para mim, tem um peso maior. É o seguinte: se as vozes que os meus filhos vão ouvir, como sendo uma representação da nova geração da igreja, não servem a uma igreja local, o futuro dos meus filhos está em xeque. Repete que essa é forte. Se as vozes que os meus filhos vão ouvir, como sendo uma representação da igreja, não serve uma igreja local, o futuro dos meus filhos está em xeque. Certeza. Então, grande parte ou um bom número de cantores que têm voz no gospel ou de pastores que têm voz no gospel não servem uma igreja local. Para mim isso está em xeque. Muita coisa. Por quê? Porque a geração não precisa de pregadores, a nossa geração não precisa de cantores. Jesus, ele não estabeleceu uma banda. Olha só que loucura. Jesus, ele não separou 12 músicos. Eu digo que a única bandinha que tinha no céu, ele expulsou. Pois é. Muito bom, muito bom. Ele não pegou 12 músicos e fez uma banda e ele saiu fazendo uma tour. Não, ele fez 12 discípulos que caminhavam com ele. Então, o avivamento... Na profundidade. O avivamento que a gente vai viver na nossa geração não depende de uma banda, não depende de pregadores, não depende de cantores. Está diretamente condicionado à igreja. E a igreja como corpo
tendo muitos membros, flui através da palavra e do louvor e do ensino e da profecia, mas não depende de pregadores. A gente não pode botar esperança e só para finalizar, porque isso aqui, não, em pessoas e nesse posto. Não, os pregadores vão trazer o avivamento. Não, os pregadores apontam para algo que os mestres ensinaram, que os profetas sustentam com voz e unção profética, entende? Então assim, é um conjunto. Às vezes está em maior evidência, mas é só a ponta do iceberg. Sim. A igreja de Jesus é gloriosa e plena. Não é a função ou ofício ou um chamado de um homem. Não é algo que por conta de um crescimento de números. Não. A igreja de Jesus é gloriosa e plena. Eu vou passar um desafio para você, depois eu vou dar 1 minuto para você e 1 minuto para você. É um desafio. Muitas pessoas estão dizendo assim, eu concordo. Só que igreja não são aqueles tijolos. Não. Está entendendo? Mas isso está sendo usado para tirar as pessoas de dentro da igreja. Sim. Essa fala que a igreja não são aquelas 4 paredes de tijolos está sendo usado para tirar as pessoas de dentro da igreja e dizer que a igreja é fora das 4 paredes, mas só que está tirando as pessoas de dentro da igreja local, para deixar as pessoas num pequeno grupo, sem profundidade, sem palavra, sem um ministro, sem relacionamento e numa relação Paula, de portas fechadas. Você está batendo na porta, o cara não abre. Não precisa nem de 1 minuto para desconstruir isso. Jesus frequentava o templo. Fala ali. A Bíblia diz que isso é uma exortação, gente. Como de costume, ele é o templo. Irmão, se Jesus costumava fazer algo, é um bom motivo para você se inspirar em fazer também. Verdade. Se ele é a referência principal, faça o que ele fez e acabou a história. Era de costume. Não tem nada que trate mais a gente do que o relacionamento. Então, Provérbios 18 diz assim: aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é manifestada no coletivo. Então, quando você sai da igreja porque não concorda com ela, alguém me disse uma vez: pastor, eu vou sair da igreja que eu não concordo. Eu disse: leva eu, porque eu também não concordo. Eu disse: mas o senhor é o pastor presidente. Eu digo: pois é, você tem opção, eu não tenho. Ou você acha que eu concordo com tudo que acontece aqui? Não concordo? Claro que não. Peraí. Aí eu não concordo com meu pai, vou sair de casa. Eu não concordo exatamente. com minha esposa, vou sair de casa. Exatamente. Não concordo com meu professor, vou sair da escola. Exatamente. Não concordo com o mundo, vou sair do mundo. Se você não concorda e você foge, você faz do que você não concorda, você não é a solução, você faz parte do problema. Não, porque é fácil, né? Assim, eu me isolo do relacionamento, porque eu volto a dizer, não é o que eu faço, é o que eu estou me tornando. Então, para mim, definir isso não é mas eu estou cheio de Deus. Não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. O que torna você um cristão genuíno e autêntico não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem do seu tempo, do seu recurso, da sua mente, dos seus olhos, dos sentidos da sua alma, né? Da sua vida. Da sua vida. Dele. O André estava falando aqui, cara, eu gosto de ouvir o Luiz porque ele desperta. A gente estava falando isso ontem. Uma coisa é eu falar de Deus, outra coisa é eu falar com Deus. Sim. Quando eu falo de Deus, eu atraio o poder de Deus. Porque se nós começar a falar de Deus aqui, né, a gente está falando aqui, a gente se emociona. Sim. Porque a gente está falando de Deus. Quando eu falo de Deus, eu atraio o poder de Deus. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a presença de Deus. Uau. Por isso que tem pessoas que estão na igreja há 30 anos, mas nunca tiveram uma relação com a presença de Deus. Tiveram com o poder, e o poder não transforma você. Não, o poder não te transforma. O povo andou no deserto por 40 anos, ninguém viu tanto poder como aquele povo, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 que Deus não se agradou da maioria deles, por isso eles foram deixados no deserto. Então assim, você não vai para a igreja para se relacionar com o poder de Deus, né? A gente criou a doutrina que você vai para a igreja para receber algo. Não, você não vai para receber algo, você vai para saber o que é seu. Sim. Através das escrituras. Então eu estou falando com Deus e eu estou falando de Deus. Se eu começar a falar de Deus aqui, nós estamos falando isso de Deus, né? Você fala de Deus, a presença eu estou lá no culto, glória a Deus, aleluia, receba poder, pessoas são curadas, transformadas. Mas eu acabei de falar de Deus, o poder vai embora. Mas tem uma presença que vive comigo. Ela vai de carro comigo para casa. Ela dorme comigo, ela acorda comigo. Ela está nos meus olhos, ela está nos meus ouvidos, ela está na minha mente. É essa presença que me transforma. Uau. E quando eu entro lá para ficar com Deus sozinho, lá ninguém compra os meus livros, lá ninguém
ouve os meus vídeos, lá ninguém vai nas minhas conferências, lá é eu e ele. E não adianta enfeitar, meu filho, poderoso, não adianta. Lá é você e Deus, em 10 minutos ele mostra você para você mesmo, e aí você começa a falar de você. Porque oração não é para dar conselho para Deus, como se Deus não soubesse o que fazer. Oração é para você ouvir a Deus. Por isso não adianta falar de Deus sem falar com Deus. Falar de Deus atrai o poder, falar com Deus atrai a presença. E não é o poder que te transforma, é a presença. O poder, Deus usa você para os outros. A presença é Deus transformando a sua vida. Tudo para mim é um funil, tá? Tudo para mim é um funil. Então, quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Quantas ouviram a palavra da salvação que nós conhecemos? 2 bilhões? 3? Talvez. 2 bilhões. Vamos pegar 2 bilhões de pessoas ouviram a palavra da salvação. Dessas pessoas, quantas se interessaram? Quantas responderam isso? Né? Quantas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantas dessas que aceitaram Jesus entraram como membro de uma igreja e se mantiveram fiéis? Dessas, quantas tiveram sua vida transformada pela palavra, pelo poder da palavra, por falar com Deus? E quantas dessas frutificaram? A minha pergunta é: qual é a sua, nesse funil da vida, qual é a sua responsabilidade em aumentar a efetividade das pessoas que vão conhecer a Jesus e vão multiplicar e frutificar isso? Aonde você é responsável por isso? Porque se você não for responsável nem na sua casa, você não sabe o que é Deus. Você não conhece Deus. Se você não é responsável por isso na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade, você é um cristão secreto, e cristão secreto é cristão de nada. Eu espero que nossa conversa aqui traga essa responsabilidade nesse grande funil. Onde é que você é responsável? Abrir a boca do funil, trazer mais pessoas para esse funil. Aonde você é responsável para que essas pessoas tenham esse encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, se transforme o caráter e frutifiquem para outras pessoas? Se pergunte, onde é a sua responsabilidade nisso? Se você não se sente responsável, cara, você não conhece Deus. Tem sangue eternos na sua mão. Valeu. Para cima. Valeu, Paulo. Obrigado, irmão. Uma honra.